Oi, cambada, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade. Eu sou René Terracioli. E outro programa é o Debulhando, outra semaninha. Cara, 15 dias, se você não sabe, tem o Debulhando, né? Como teve uma semana aí que ficou em stand-by, essa semana tá aqui normalmente o programa. E pra poder falar de um assunto muito pertinente na atualidade. Porque tem muito artista, muito músico, muito que está querendo abdicar um pouco do formato casual do LP, do álbum. Sim, sim. E será que esse formato ele ainda é um formato viável para os artistas? Ou será que é melhor um EPzinho, a mixtape? Ou até como o Drake tá fazendo e como realmente muita gente tá ficando popularizada por isso, por playlists? O que você acha? Eu acho que ainda tem espaço pro LP. Geralmente ele vem com essa proposta, entendeu? É uma coisa um pouco mais sólida, talvez, ali. O EP também é na mesma onda, mas é menos... É menor, às vezes serve pra testar algumas coisas, ou não sei. Eu acho que ainda tem espaço e vamos discutir sobre É exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos tentar chegar qual é o melhor ponto. Aqui é esse debulhando sobre EP, LP, mixtape, playlist e vai por aí fora. Outro programa foi. LP, EP, mixtape. Por que eu pensei justamente nisso? Foi justamente tendo uma reflexão sobre alguns artistas recentes que estavam sendo lançados. Por exemplo, o Major Lazer lançando o EP dele, que teve a música lá com a Anitta e a Pablo Vittar. O Drake falando que ele não estava lançando um álbum novo, ele estava lançando uma playlist, sendo que há 2, 3 anos atrás ele lançou, propriamente dito, uma mixtape. Mais outros caras que, tipo assim, por exemplo, o Kendrick, eu não vejo o Kendrick conseguindo fazer uma coisa nessa vibe. Parece que os álbuns dele são álbuns realmente propriamente ditos. Ele constrói a concepção numa ideia fechada de álbum. Sim, dependendo da sua proposta e, sei lá, do momento do artista ou qualquer coisa assim, tomando como exemplo o Kendrick aí, tem todo um tema que vai permeando ali o disco inteiro, todas as músicas e tal, então, tipo, pô, isso funciona muito bem num negocinho fechado ali, num disquinho, Porque várias vezes a concepção realmente de álbum é justamente você estar contando uma história. Sim. Às vezes não é, muitas vezes a gente pega álbuns que não são. Mas alguma coisa em comum ali vai ter Pensando na por obra. esse lado até, por exemplo, o Nine Inch Nails, ele tá lançando uma trilogia de EPs, que no final das contas vão formar como se fosse um álbum. Sim. Meio que cada um funciona separado, mas talvez se colocar todos eles juntos, vão funcionar como... complemento. Exatamente. É interessante isso, por quê? Porque você ainda tá construindo uma ideia, ao mesmo tempo que, pra mim, funciona no fato do EP, por exemplo. Às vezes você não tem 10 músicas boas. E às vezes os caras querem botar até 13, 14 pelo tamanho de um disco, porque você pode botar um monte de música, você não precisa cortar. Antigamente o LP tinha 7, 8 músicas, lá do A e lá do B, porque justamente você precisava cortar, não tinha o tempo todo. Então, o que acontece? Você pode fazer esses EPs para se manter sempre em voga pro cara que gosta de você, ao mesmo tempo que você pode realmente fazer os EPs que funcionem para depois virar um álbum. Ou até que sejam vários EPs, seja como se fosse uma trilogia e que tenha essa ideia de continuidade. Mas você acha que funciona dessa maneira também de se manter relevante pela agilidade de você lançar um EP? Por exemplo, questão de tempo mesmo, então, assim, de produção, porque são menos músicas e... Mas isso relativamente isso tem um pouco de coerência. Sim. Por mais que durante muitos anos EP pra mim fosse uma coisa simplesmente lá do B, não é? Eu também via muito como isso. Porque assim, muitos EPs ou músicas que vinham em EPs, às vezes você tirava uma ou duas no máximo. Se tinham 5, 6, sei lá. E, cara, você não dava atenção pros EPs. Porque não vinham coisas, assim, boas de verdade. Eram realmente lá do base, eram músicas que ficaram de fora do corte final. Parecia só sobra de cover, de outros trabalhos. E assim, eram músicas fracas. Pô, tipo, cara, não quero escutar isso, você não vai ver em show, não é a melhor música que você vai ver do artista, então, tipo... Mas assim, hoje em dia, eu tenho visto bastante EPs muito bons. Pô, com certeza. O Mastodon lançou um há pouco tempo, que eu até fiz review desse EP, que eu achei ele fenomenal. Melhor do que o álbum, o full length, né, que é o álbum cheio, que eles fizeram esse ano. Uma ideia de continuidade, de uma história muito melhor do que o álbum propriamente dito. Sendo que tem 4 faixas. Eu acho também que entra numa questão mais burocrática aí de contrato também. Será? Porque... Mas hoje em dia... Não, mas eu digo assim, eu já vi bandas lançando EPs fora da gravadora com quem elas têm contrato. É mesmo? Sim, porque aí você consegue
tipo uma galera que lança vinil e Sim, tal, sim. e faz split, esse tipo de coisa, assim, que você tem lá a sua obrigação com a gravadora de, sei lá, 3, 4 discos lá e tal, você tem que lançar isso. E como um EP não se encaixa nisso, porque, tipo, a gravadora geralmente exige que seja um álbum completo, eu já vi uma galera lançando, tipo, esses EPs meio tão por Mas conta você, própria, você já viu banda grande ou banda gringa fazendo isso? Eu posso estar falando merda aqui, Acontece, a gente faz isso de vez em quando, mas né? eu acho, por exemplo, o split do Rise Against com Face to Face não saiu pela gravadora. E eles já estavam com um contrato grande aí, que eu não lembro qual a gravadora deles hoje em dia, mas eles já tinham dado esse passo aí. Adiante, né? E o split foi lançado mais independente, por assim dizer. A princípio saiu só em vinil, inclusive. Então eu acredito que, tipo assim, pra uma gravadora não faz sentido você financiar esse tipo de trabalho. É porque, não, assim, isso daí é uma coisa muito pra fã, né? Sim, exatamente. Então isso não vai vender. Os caras querem um bagulho que vai vender. É uma coisa meio de colecionador. E o split tem essa coisa muito foda de você... São duas bandas no mesmo disco e geralmente elas trocam uma música uma com a outra. Então tem Rise Against tocando Face to Face tocando Rise Against, que ficou bom pra caralho. Os dois ficaram bons, a inversão dos dois, ou um ficou melhor? Face to Face tocando Rise Against ficou melhor. É mesmo? Eu gosto das duas, mas do Face to Face ficou... Não, você gosta mais de Rise Against, né? Eu gosto mais de Rise Against, mas assim... Não, mas é porque eu não, acho dá que... pra admitir isso, pô, isso é fácil, pô. Não é porque é uma música do Rise Against, é porque, tipo, Face to Face mandou muito bem ali, deu uma carinha, né? Show ali pra... Então, isso que é a parada legal, porque você pode dar essa modificada no material ali, né? E aí eu acho que isso, tipo, quando você faz um EP ou qualquer outro tipo de formato que seja fora de um álbum full length ali, se você não tiver essas obrigações contratuais, principalmente com a gravadora, você consegue dar uma fugidinha de produção e de, tipo, da galera querer guiar um pouco o seu trabalho, assim. Sim. Tipo assim, a banda pode fazer o som que ela fazia 20 anos atrás, assim, porque, tipo, vamos fazer o que a gente quer, entendeu? Então, Acho as duas coisas válidas, sim, né? mas é engraçado você falar sobre o bagulho da produtora, porque é uma coisa que, tipo assim, mesmo que os caras tenham uma major... Sim. Mas é um formato que também, se a gente tá falando formato de LP, exatamente, tá ficando uma coisa assim, porque eu não acho que o formato de LP vai ser uma coisa obsoleta ou vai ser uma coisa que vai se... Porque eu acho que vai ter artistas que eles realmente vão preferir fazer assim. Não adianta, isso é um formato, isso é uma história, um estilo, um jeito de contar o negócio. E talvez cada vez mais tenha essa autonomia das bandas de fazerem esse tipo de coisa. Sim. Até pra essa questão, talvez ter mais EPs, porque o EP provavelmente você pode falar que também, por mais que aproxime mais do fã, às vezes o cara faz 10 faixas, mas não significa que as 10 são boas. Às vezes o cara faz 5 que são ótimas. O cara vai lançar um EP. Ali no você vai lançar o EP que é melhor. Por exemplo, lancei o último trabalho que foi bom, a galera gostou, mas eu consigo lançar um EP 6 meses depois, um ano depois, com músicas muito boas. Ainda vai manter a relevância no mercado. Não sei como é que é em questão de vendagem, até porque isso, assim... hoje em dia é uma questão muito... Exatamente. Difícil. Até porque, tipo, o nego fica mensurando mais coisa do Spotify, aquelas... viewzinhos do Spotify. Ou quando é visto no YouTube, dependendo. Tanto que tem um monte de cara que você vê artista, que os caras estão nem lançando disco mais. Estão lançando uma faixa só. Lança uma faixa aqui, lá na frente lança outra faixa. A Anitta vai começar a lançar... O que vai lançar o álbum? Mas ela vai lançar por mês uma faixa nova. Então todo mês o nego tá falando da Anitta. Eu acho isso interessante. Isso é uma estratégia muito boa. Mas tem artista que não fica bom isso. O John Mayer tentou fazer uma coisa parecida disso. Lançou 3, 4 meses, ou LPs, assim, se não me engano, de 2 a 4 meses. Foi uma coisa assim. O problema é que foi um disco inchado. Aí não funcionou. Porque os EPs fechadinhos ali, ok. Mas quando você junta tudo, fica um disco cheio pra caralho e não tão bom. E uma outra coisa que tá fazendo com que as pessoas se popularizem pra caralho, os artistas estejam olhando um pouco mais, é justamente as playlists. Porque a gente tá vivendo esse fenômeno de playlist. Muito assim. Eu acho que o streaming, ele possibilitou muito isso também, de poder... Possibilitou, mas eu quero falar, difundir. inclusive, de um outro formato que não tá, a gente não colocou como LP, EP, mixtape. A gente nem falou do mixtape direito, a gente pode falar ainda. Mas no fato de que, por exemplo, não existe mais coletâneas. Ou as coletâneas estão deixando de existir. Mas existe uma diferença muito forte entre uma coletânea e uma playlist. Que eu, francamente, ainda prefiro, como bem feito, uma coletânea. Eu não sei, a princípio eu penso que a diferença entre uma coletânea e uma playlist, geralmente a coletânea, ela vem nessa vibe the best of, assim, né? Mas... Só que isso é muito subjetivo também.
Por isso que eu você falo deixa bem muita feito. coisa de fora. Exatamente. Você Mas deixa então, muita coisa de fora. mas ao mesmo tempo a playlist é inchada demais. Sim. Já vi um monte de playlist que não tem nem ordem direito. Eu acho que isso é fundamental. Não, você tem que ter uma cadência. Tem co- que pensar. Você já não é viu só aquelas ir playlists tacando do Spotify que é os Disease fulano? música. Sei. Peguei um monte pra poder escutar pro Rock in Rio. Tuscalene, por exemplo, simplesmente pegaram o Magnetite, que era o último álbum, e botaram todos ali inteiro, na ordem. Na ordem. Não é, assim, não faz com que você entre na experiência do artista. É. Mas, ao mesmo tempo, playlists que os próprios artistas fazem, às vezes coisas que nem são deles, ajudam não só a popularização deles, porque às vezes eles colocam uma coisa deles ali no meio, junto com coisas de outros caras, que vai ser similar, você tá apresentando não só outros artistas pro cara, mas ao mesmo tempo, você tá fazendo com que coisas que ele goste assimilem com a arte dele. É uma coisa complexa de se fazer. E as pessoas realmente estão Mas comprando é uma muito estratégia boa. pra caralho, acho foda. Mas quem faz isso direito? É. Porque nego acha que é simplesmente fazer. A mesma coisa de... Quanta coletânea merda que você já viu na sua vida? Porra, vários. Porra, várias bandas você olha e fala assim, cara, tanto tem discos que eu acho tão fenomenais como coletânea que poderia ser um álbum. De tão Sim, bom, sim. tão bem encaixado a vibe. Porque não só. Às vezes você pega o best-of de algumas bandas, melhores músicas no caso, tem nada a ver uma fase com a outra. É, porque geralmente a gente pega, sei lá, o sucesso comercial ou qualquer coisa assim da banda e. E com bandas que mudam pra caralho. É. Aí simplesmente fica um bagulho completamente louco. Se você for fazer uma coletânea de Portugal The Man, você tá fudido. Tá fudido. Você vai falar o que tá acontecendo aí. Mas então, dá pra fazer bem. O problema é você colocar na ordem. Mas aí exatamente, você tem que saber fazer as transições ali. Isso é a mesma coisa que acontece com a coletânea e que acontece com o álbum. O problema de álbum, às vezes, também não é só você lapidar o que é melhor pra botar e você dar uma ideia, um contexto, mesmo que não tenha história, Sim, mas sim. que as músicas tenham uma continuidade, você entenda aquilo, mas no sentido que, tipo assim, a ordem das músicas. O Kendrick, ele falou isso no último álbum dele. Eu tava vendo uma entrevista dele falando, a coisa mais fundamental na hora de fazer um álbum, pra ele, é como que ele vai criar a ordem das músicas. Sim. Ele já cria a ordem das músicas antes de fazer as músicas. Ele quer passar a sensação do que vai acontecer ali, a pessoa se situar naquelas etapas e tal. O disco novo do Tim Bernard, que é o vocalista Eterno, ele coloca uma música no começo instrumental. Ela é simplesmente instrumental porque ela é uma música como se fosse tipo a base harmônica e de arranjos que vai ser o resto do disco. Você apresenta o... Isso tem um nome, eu acho. Não sei qual o nome, mas achei... Eu nunca tinha reparado nisso. O Animalia do Animalia é basicamente isso, né? Exato, exatamente. Eu fiquei pensando depois, cara, é isso. Tava ouvindo ontem. Mas não era, é isso mais ou menos. Porque você já dá o tom do disco ali. E isso acho que é fundamental pra, às vezes, Poxa, um álbum funcionar também. Quando você tem que pensar em muito mais coisa. Quando às vezes o nego coloca, eu já ouvi essa história. E eu já meio que bati de frente com um monte de disco que realmente acontece isso. As duas primeiras são músicas mais porradas, às vezes mais comerciais. Chega na terceira faixa ou quarta é uma balada. Nunca reparei. Você pode nisso. pegar e reparar que tem vários discos que você gosta, que a terceira e a quarta vai ser uma balada. Se não seguidas. Eu já reparei que às vezes mais pro final do disco Também. tem uma balada. Encerramento, alguma coisa assim. Uma coisinha ali. Então, aí eu vi que era nessa ordem, que é justamente pra ser essa quebra e é a hora que a pessoa precisa do respiro e ela vai conseguir absorver melhor esse tipo de música. Entendi. Faz todo sentido, porque senão se você joga a lá caralho as músicas ali, tipo, porra, gravei 10 músicas, eu vou tacar tudo aqui. Assim, pessoalmente a gente sempre acha, tipo, essas músicas são melhores, essas são melhores. O artista provavelmente não pensa assim quando ele tá fazendo o disco dele. Essa questão do tom das músicas aí, tipo, da energia que você tá passando. Então você joga, tipo, um monte de porradeira no começo do disco e depois vai só, tipo, as músicas mais leves ou mais suaves ou com temas mais Tem um disco desse ano que é bem isso. Ele é sintomático nesse sentido, que é o do DJ Khaled. Tá ligado? Você falou? Sei. O disco tem 20 faixas, sei lá, 20 É um disco, assim, é 90 minutos, mano. É enorme. Qual é a parada? O cara bota as 4 primeiras músicas, que são com os principais... Toda a música dele nesse álbum, e quase todo o disco, tem participação pra caralho. Sim. Só que as 4 primeiras são, tipo, na ordem. Primeira, Beyoncé e Jay-Z. Segunda, Rihanna. Terceira, Drake. E quarta, Justin Bieber, o Chance the Rapper. Então, tipo assim, ele botou os 4... Você já queimou tudo no... E o resto das músicas é um monte de música tralha depois. Tem até umas boas, mas é tanta tralha e tanta coisa que, tipo... Cara, por que você fez isso? Eu nem gosto muito dessas 4 exatamente, não. Eu acho que é variável. Mas, cara, são os caras que você sabe que vai vender mais, que a galera no geral vai gostar mais. Por que você bota as 4, cara? Tipo assim,
Pode ser aquela impressão da pessoa ouvir e falar assim, cara, esse disco tá assim no começo, imagina depois. Mas aí começa a ouvir depois e Mas não tem se aquele você gosta. não se mantém, Vai que você bota separadamente e é tipo assim, como se fosse uma caça ao tesouro. A pessoa vai tendo que escutar tudo até chegar naquele que é. Porque, tipo assim, pode ter essas que são um ponto alto da parada e aí, tipo, você vai, tipo, pô, como que vai caindo? Isso é uma maneira, é só uma representação visual aqui, né? Porque não que tipo, a parada tá uma merda. Mas assim, você tem uma música com a Beyoncé e com o Jay-Z. Tipo, é um patamar altíssimo. Altíssimo, exatamente. Concordo que é a primeira música. E aí, tipo assim, beleza, a próxima música, ok. Tipo assim, se você coloca outra música com um feat fodão aqui. Pô, você coloca com a segunda música da Jay-Z, da Beyoncé, botar da Rihanna? Qual o sentido que você vai fazer isso, cara? Se você espaçar ali, o cara fez com 20 faixas ainda, dava pra ter espalhado ali. Não, muita faixa, dá pra espalhar 4 faixas. Uma no começo, uma cada depois 4, 5 e vai fazendo. Encerra com uma foda e acabou. Sim. Aí você vai tendo um monte de coisa que não é memorável, e ainda mais porque é isso, um monte de engodo, um monte de coisa que não anda, as músicas são tudo igual. Eu tô tipo, cara, Uma coisa que a gente não falou aqui ainda, mixtape. Sim. Que a mixtape é uma parada interessante, eu demorei muito pra entender o conceito de mixtape. Que ele é meio confuso. É meio um catadão assim, mas não é. Mas não é. Por exemplo, tu escutou o Coloring Book do Chance? Sim. Cara, aquilo não parece uma mixtape. Pois é. Qual a explicação daquilo ser uma mixtape? Eu não consigo, nem o disco anterior dele parece uma mixtape, cara. Eu não sei se é uma parada técnica, assim, também. Tipo, pode ser, eu nunca consegui entender direito. As músicas foram de repente gravadas em momentos diferentes. Não, mas então. E aí você. É meio que isso, ele vai compilando, compilação. Mas se o tom ele não tá igual, por que ele é vendido como uma mixtape? Sim, tem que perguntar pra ele. Teve um do Drake, esse recente que até comentou no começo. Ele é muito assim. O próprio. Eu ia fazer o review disso, só que foi um disco que eu não gostei tanto. Depois comecei a gostar um pouquinho mais. E eu fico com uma dualidade que esse disco é o do Drake novo, More Life. Eu acho que tem músicas muito boas. E é melhor do que o Views, propriamente dito, que é um álbum que tem cara de mixtape, na minha opinião. E esse álbum que ele vende como uma playlist, não como uma mixtape. Eu não acho que é playlist de porra nenhuma, meu cu é rola. É porque, porra, o problema é que é tipo o seguinte. Primeiro que é uma playlist que ele fala que ele tá fazendo um apanhadão de um monte de cara que ele gosta e tal, mas todas as músicas ele participa. Sim. Tem uma ou outra que não tem ele. Tipo assim, de 20, sei lá, tem 2 que ele não participa. Então não é bem uma playlist de... Porque tá ele onipresente na parada. Segundo, que as músicas, por mais que tenham vibes, elas conseguem ter uma continuidade, uma ideia muito próxima. Sei. Então elas parecem mais uma mixtape nesse sentido de ser só pelas ser as vibes diferentes do que uma playlist. Porque uma playlist, na minha opinião, ainda mais do jeito que ele tava se propondo a fazer, pareceria que seria músicas mais diferentes do que estavam sendo. Sei. E com os artistas mais diversificados. Eu acho o disco novo do Gorillaz uma coisa mais... Parece uma playlist do que uma mixtape e um álbum. Porque um monte de música não parece música do Gorillaz. Tem um monte de música que um monte de gente realmente de participação especial, o cara canta quase a música inteira. Várias vibes diferentes, uma coisa parece que festa no fim do mundo. Uma doideira, loucura, ácido pra caralho, meteoro caindo, acabou, é isso aí. Os artistas, eles não ajudam nessa hora também. Essa questão da playlist mixtape do More Life do Drake, eu acho que é mais uma maracutaia pra vender do que propriamente ser. Tem uma carinha de marketing. Vou assim, falar que é playlist porque nego se amarra. Exatamente. Eu acho que faz meio do cotidiano de todo mundo escutar playlist hoje em dia. Sim. Eu tenho algumas playlists que eu escuto sempre. De jazz, lo-fi hip hop, que eu descobri que é... Pô, você viu pelo... Aquela do YouTube? Você já viu essa? Então, essas, mas aí eu descobri... Eu comecei a escutar uma no Spotify por causa do quadro em branco. Que eles fizeram um programa falando sobre lo-fi hip hop e outra parada. E ele fez essa playlist, eu fui lá e segui, eu acho fantástica ela. Mas essas do YouTube eu botava direto também. É a famosona, essa é pra trabalhar. Que tem aquela menina estudando. Exatamente. Todo mundo deve escutar dessa aí, aparece cara. Pra todo mundo de recomendação no Porque é muito YouTube, bom, cara. Porque é muito bom, cara. É bom pra você fazer qualquer coisa. Pra você ler, estudar, trocar ideia. Eu trabalho escrevendo. Então, eu prefiro muito ouvir música instrumental porque não me confunde muito. Eu consigo não reparar tanto na música. Às vezes não tem como não reparar. Porque quando a música bate assim, você fala, caralho, que foda. Aí você dependendo até do instrumental, rola isso também. Sim. Por isso que eu prefiro o jazz e o lo-fi hip hop, porque eu acho que é uma coisa que consegue se manter no ambiente. Não te puxa demais pro... Exatamente. Ela fica bem ali no fundo, ali, entendeu? Ela dá uma atmosfera maneira ali. Dá. Porque se é uma música que eu sei cantar, por exemplo, eu começo a cantar junto, eu começo a ir... Não, começa a ter letra, aí você começa a confundir letra com... Mas eu tenho amigos que trabalham comigo, por exemplo, mas aí são amigos que são músicos também, e escrevem. Que eles não conseguem escrever ouvindo determinadas músicas, porque eles ficam parando pra reparar na música e tipo, caralho, olha que foda isso que tá acontecendo aqui. Mas comigo acontece relativamente isso também. Eu não chego a ficar claro que foda, mas tipo assim, entra numa parte chave e tipo, caralho.
você presta atenção na música. Aí, pô, cara, e tudo Mas se é bom perdeu. também, é bom também. Não, pô, mas assim, às vezes eu prefiro realmente ficar numa coisa. Até eu não trabalho, às vezes, escrevendo. Quando eu tô escrevendo pauta pro programa, alguma coisa assim, beleza. Mas às vezes o meu trabalho mesmo, que eu trabalho com computador, editando áudio, obviamente eu não poder ouvir áudio escutando áudio. Mas quando eu tô fazendo umas outras coisas que tem a ver com aquilo, mas eu preciso de certa concentração mais profunda, eu prefiro ouvir esse tipo de playlist. Sim, assim. sim. Quando eu preciso de uma concentração maior. Aham. E quando não, aí eu boto a música aí. É bom porque dá uma isolada de ruído também, assim, entendeu? Você Dá. Pô, você não vai ficar ouvindo pessoa falando, porta batendo, essas coisas. Pra fechar, eu acho que, tipo assim, por que a gente veio falar isso? Porque não só a gente prestou atenção nesses formatos, como as bandas estão fazendo, mas ao mesmo tempo, porque começou a entrar muito nessa discussão se o formato disco viria a acabar de álbum mesmo cheio. O que eu acho uma bobeira, porque por mais que tenham caras que, DJs, música pop, que lançam uma música a cada não sei quanto tempo e ficam lançando sertanejo, exatamente. Fica lançando. Tem gente que vai preferir fazer um EPzinho, mas faz um EP aqui, outro ali não sei quanto tempo. Ou prefere simplesmente só colocar no meio de um monte de música de playlist. Cara, são formatos diferentes. Cada um do formato vai poder trazer o máximo de pessoas diferentes, experiências novas. Mais do que ter um formato padrão, eu acho que você tem que criar experiências. Sim, aí você vê onde ela vai se encaixar, na real. Exemplo próximo que a gente vai fazer é como a gente achava que era EP e como a gente considera o EP hoje em dia. Porque hoje em dia, realmente, eu acho que as bandas entendem propriamente melhor como se fazer um EP. Por isso que a qualidade deles está melhorando. Sim. Entende? A proximidade é muito mais fácil para lançar com o seu fã. A qualidade deles, em vez de fazer uma coisa com muito e ficar excessivo, vou fazer com menos é mais. E antigamente não era isso. Antigamente eles precisavam lançar por causa da produtora ou coisa. Gravadora enchendo o saco, esse tipo de coisa. No final das contas, a gente acha que todos os formatos são... Tudo é válido. Tudo é válido, tudo que for... Só que tem que fazer direito. Exatamente. O problema é esse. O problema é o artista ter a sensibilidade do que cortar, como colocar, como lançar, o que é melhor para aquele produto dele. Não faz um disco e chama de playlist. Por exemplo. É pra você essa aí, seu Drake. O Drake deve estar assistindo a gente. Mandrake. Deve estar lá na casa dele, lá, entendeu? Debaixo das cobertas, vendo. Tá lá naquele Hotline Bling lá. Abre teu olho. Fica aí, tipo, senão a pranchada vai lamber em você aí. Então foi isso, esse foi outro Debulhando. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Tô curtindo a galera aqui que o Debulhando tá... A galera tá vindo ver e comentar aqui. Cara. Porra, tá um programa de sucesso já. 3 edições já de sucesso. Quero ser famoso e rico. Puta, é isso que a gente quer, por favor. Dinheiro. Eu quero tio Patinhas. Isso aqui eu nem gosto de música, eu só venho aqui por causa do dinheiro. Gosta muito pouco. O que gosto é irrelevante pra estar nesse programa, né? Nossa, não. Então é isso, você é assim, né? A gente quer ficar rico não gostando de música, mas tá gostando do programa, se inscreve, curte, comenta. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Tchau.